Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Estamos aqui mais uma vez com um escritor que hoje vai estar conversando com a gente sobre a sua obra. Mas antes de eu falar com Helenilton, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal quem ainda não se inscreveu, para sempre estar recebendo um novo vídeo, né? Se ativarem as notificações. Então, ativem as notificações, ativem os sininhos. Então, Helenilton Saldanha Damasceno vem aqui conversar com a gente, né? Na primeira mini feira de livros do Chalé da Praça 15, em Porto Alegre. Então, Helenilton vai conversar com a gente hoje sobre este livro dele, que se chama Textos do Novo Testamento nas Crônicas de Machado de Assis. Olhem que interessante. Então, Helenilton, seja bem-vindo ao nosso canal, né? E nos conta um pouquinho sobre a história desse livro, né? O que te convocou para estar produzindo esse livro, né? E assim a gente vai ir conversando então sobre também Machado, né? Que às vezes para algumas pessoas é difícil de ler Machado. Me incluo nessa categoria. Mas confesso que recentemente, assistindo uma live, eu comecei a revisitar Machado de Assis, né? E acho que está sendo muito interessante. Então, Helenilton, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. A vocês que estão nos assistindo também, muito obrigado pela atenção. Bom, esse livro, né, ele é o resultado de uma pesquisa, de uma dissertação de mestrado em estudos de literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele surgiu de uma ideia inicial de um desafio na minha primeira aula de mestrado, que uma importante professora, a professora Regina Zilberman, ela comentou, falando sobre a obra do Machado, que no universo diegético do Machado de Assis não haveria espaço para Deus. E isso me chamou um pouco a atenção, assim, me desafiou e já despertou a ideia de pensar em pesquisar sobre isso, né? Porque eu conheço bastante os textos do Novo Testamento e na minha formação como leitor, lendo Machado desde jovem, por conhecer o texto bíblico, eu via muitas vezes citações, né, de passagens bíblicas nos contos e nos romances do Machado. Durante o mestrado também, o professor Sanseverino, que me orientou nessa pesquisa, né, ele também criou um grupo de pesquisa, um estudo sobre a formação da crônica no Brasil. Então, associei esse desafio em relação à obra do Machado e essa necessidade de estudar o gênero crônica e desenvolvi a minha pesquisa, então, sobre as crônicas do Machado de Assis. Que é muito interessante, né? A gente estava conversando aqui no bate-papo, né? Antes da gravação, né? Dessa diferença também das crônicas daquela época, né? Para agora, né? Que diferença é essa, Helena? O que tu pode nos contar sobre isso? Pois bem, a crônica, na época do Machado de Assis, né, meados do século XIX, toda a segunda metade do século XIX, ela estava presente no jornal, muito assim com um aspecto documental, né? Tudo que acontecia ali, as próprias notícias dos jornais, de certa forma eram matéria direta, né, para o cronista. Então havia muito essa questão do cronista como um agente interventor também na realidade, fazendo uma crítica social. E o Machado, então, durante 50 anos, né, ele fez esse trabalho. Um período muito importante da história do país, houve mudança de regime, né, do Império para a República. Então, durante todo esse percurso como cronista, hoje, esses textos eles são documentos também para pesquisa histórica, né? Mais adiante, a crônica, ela sempre no suporte jornal, né,
ela acabou ganhando outros elementos e ela se desenvolveu muito no aspecto da literariedade. E aqui, principalmente no Brasil, se fala que a crônica aqui no Brasil ela é um gênero que ganhou uma característica muito especial, né? Como se fosse algo muito próprio aqui da literatura, do jornalismo brasileiro, né? E a gente teve grandes cronistas. E hoje ela está muito mais voltada assim, para uma reflexão do cotidiano, mas não necessariamente com esse aspecto de intervir ou criticar diretamente algo muito recente, né? Mas é mais essa análise de algo que é cotidiano, que passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que pelo olhar do cronista acaba sendo elevado por uma percepção poética, uma percepção filosófica. E aí entra a questão da crônica muito aproximada à literatura no veículo jornal. Essa é a grande diferença, né? Interessante, né? Poder assim entender um pouco desse processo, né? Porque realmente a crônica nos coloca. Hoje tem escrito, né? Crônica, já que escrevo, né? Para o Paranhana Literário. E é exatamente isso, assim, né? Esse olhar de algo que nos desperta no cotidiano, né? De algo que nos chama a atenção e que faz com que a gente queira compartilhar isso com alguém, né? Então, ao mesmo tempo que, então, por um período, pela própria característica histórica, a crônica tem também isso de mostrar algo de um tempo, né? De um dado momento da nossa história, mas essa diferença que tu traz, ela é importante da gente entender, né, de como que ela iniciou o seu processo, né, e do quanto hoje talvez a crônica também tenha se expandido para muitas outras coisas, né, porque antes era realmente o espaço do jornal, né, se a gente for olhar, porque era isso, era o meio, né, era um dos meios de comunicação fortemente. Hoje a gente tem uma expansão de meio de comunicação e que a gente pode escrever em tantos veículos hoje, pode compartilhar de tantas formas, né? Então, acho muito interessante essa diferença que tu traz da crônica, de como era escrita há algum tempo, né? E de como que talvez hoje ela esteja se desenvolvendo. Mas, enfim, como é que é isso, né, do Novo Testamento nas crônicas de Machado de Assis? Bem, a minha pesquisa, né, ela parte a fundamentação teórica está baseada num crítico canadense, Northrop Frye, e ele fez esse estudo, né, de o quanto os textos os textos bíblicos, né, eles serviram como matéria-prima, como base assim para a produção de grandes obras literárias, né? Muitas vezes grandes autores e grandes obras buscaram narrativas bíblicas fontes de inspiração. Isso inclusive entre autores que se dizem ateus, né? Como o próprio Saramago, né? Que é um ateu professo e que fez um romance maravilhoso, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que só um grande conhecedor do texto do Novo Testamento teria a capacidade de escrever, né? Além da genialidade dele, né? Também tem um profundo conhecimento do texto bíblico, né? Então, um escritor ateu utilizando o texto bíblico para transformar num texto literário, mas de forma assim impressionante e magnífica, né? Então, o Northrop Frye ele pontua isso, né? O quanto a Bíblia ela acabou assim enraizando numa tradição cultural no Ocidente. Então, mesmo que às vezes a academia, esse tive um desafio que eu tive na academia, muitas vezes tu chega na academia para estudar o texto bíblico, isso não é visto com muitos bons olhos, né? Porque parece que mistura crença com pesquisa. E ao mesmo tempo, nas religiões, nas igrejas, se demoniza o texto literário. Mas quem consegue, tem a cabeça aberta para analisar os dois tipos de texto, vai observar, como o Northrop Frye fala, né, que a Bíblia ela tem muitos elementos literários.
Jesus Cristo usava muitos elementos literários. Ele contava parábolas, ele usava metáforas. Então, boa parte da Bíblia, ela seria muito mais rica se as pessoas lessem ela literariamente e não literalmente ao pé da letra. A Bíblia não é um livro para ser lido ao pé da letra, mas é para ser lido literariamente. E isso é comprovado nisso, né? Quando ela se torna matéria-prima para tantas grandes obras, como ela ressoa nessa tradição literária canônica, né? E o Machado de Assis, ele foi um camarada assim que lá no século XIX, um escritor, um jovem, um menino pobre, órfão, negro, e que foi autodidata, e ele tinha dentro da produção dele, a gente observa assim, dentro da crítica dele também, dos ensaios, que ele pensava na literatura brasileira como um projeto de civilização, né? Que de certa forma a arte, a cultura, a literatura, elas seriam esse fundamento para a gente se firmar como uma civilização moderna, né? Pós-abolição, naquela virada de século. Mas, ao mesmo tempo, ele fazia essa crítica entre a idealização da modernidade e a base da nossa sociedade, né, colonialista, escravocrata. E ele pensava nesse aspecto de como a literatura brasileira poderia se inserir na literatura universal, ser reconhecida. E foi pela tradição. Ele achou importante assim que a tradição, o nosso contexto, de alguma forma, deveria estabelecer diálogo com a tradição cultural. E ele buscou nessa tradição, então, alguns desses elementos, na tradição histórica, na tradição filosófica, também na tradição religiosa. E, como eu te disse, né, dessa leitura que eu fazia de muito tempo observando esses elementos do texto bíblico na narrativa do Machado, está ali essa tradição religiosa apontada também como um parâmetro civilizatório, né, a filosofia bíblica, né, não o dogmatismo, mas uma filosofia, uma forma de viver, que seria uma forma solidária e elevada. E ele utilizou muitos dos textos da Bíblia, então, nas suas crônicas, de forma irônica, tornando passagens bíblicas em paródias, para mostrar que essa sociedade que se dizia cristã, ao mesmo tempo, era uma sociedade que estimulava e mantinha barbáries, injustiças, como a escravidão. Mas foi na tradição, então, que ele buscou, né, esse diálogo com a produção literária dos locais mais privilegiados, né? Tem um documentário, inclusive, que é muito bom, eu recomendo, que é o Machado de Assis, Um Mestre na Periferia, que mostra exatamente isso, né? De como uma literatura periférica dialoga com uma literatura hegemônica, como o sistema literário funciona, né? Que existem essas questões de forma e de fundo, né? Se busca uma tradição, se busca aquilo que é hegemônico, onde nos ambientes socialmente privilegiados, mas isso é adaptado a um matiz local, à realidade local. E de certa forma ele fez isso na produção dele, né? Ele criou uma literatura brasileira, ele mostrou uma realidade social, mostrou de forma crítica, mas também estabeleceu o diálogo com a tradição cultural. Olha que bárbaro isso, né? Isso estimula cada vez mais a gente querer ler Machado, né? E que é tão importante que, como eu disse, muitas vezes a forma como esses grandes escritores são apresentados a nós é de uma forma muitas vezes pesada, né? Às vezes nem sempre no momento propício para a gente poder compreender isso, né? Porque a literatura tem esse grande poder de poder fazer com que a gente reflita sobre as coisas, né? E esse pano de fundo que tu traz,
né? Então, encontrar formas para poder dialogar com as pessoas e auxiliar, sim, que esta comunidade possa encontrar o seu percurso, né? Que esse coletivo consiga construir um substrato mesmo, né? Social, onde se tem a questão do respeito às individualidades, enfim, que é algo completamente complexo e difícil. O papel da literatura disso, né? Então, trazer aquilo que se fala e escreve, mas o que está por trás daquilo também, que panos de fundo são esses, né? Buscando encontros com os diferentes, né? Acho que essa riqueza da literatura é essencial. E aí a gente poder encontrar isso, né, em grandes escritores como Machado, que nem sempre realmente é um texto simples de ler, mas ao mesmo tempo essas conexões que tu está trazendo, que talvez façam, né, com que muitos de nós que em algum momento se afastaram de Machado de Assis possam reencontrar Machado de Assis, né? Que mais, Lino, que tu acha importante ressaltar dessa tua obra, né? Antes da gente encerrar o nosso papo, né? Coisas que tu acha importante assim ainda pontuar, né? Para quem está aí nos acompanhando. Eu acho assim, o interessante, o que eu me propus a fazer nessa obra, né? Como eu tenho formação também como jornalista, eu tentei unir essas áreas todas que me apaixonavam, né? Que é o jornalismo, a literatura, a teologia e a história. Então, essa dificuldade que a gente tem de ler Machado de Assis é justamente isso, né? Ele é um leitor que vai nos desafiar, porque ele tem muito dessa questão da tradição cultural. Então, ele vai trazer elementos lá que boa parte deles a gente desconhece, né? Então, às vezes a gente vai precisar pesquisar para chegar a uma compreensão mais profunda daquilo que ele está dizendo, né? Porque realmente é um universo que muitas vezes nesse ritmo de vida que nós temos hoje, né, a gente se desinteressa porque fica um pouco longe daquele nosso senso comum do que a gente utiliza como conhecimento na realidade. Então, é importante também para quem se interessar pela leitura do Machado sob esse viés, pensar assim também que existem estudos para tentar desembaraçar um pouco isso, né? Os estudos acadêmicos às vezes também são um pouco complicados, são meio herméticos assim, mas também tem muita coisa assim que se faz tentando aproximar a pesquisa acadêmica hoje para o conceito do texto jornalístico, né? Para levar as pessoas, para o público leigo que está fora da academia, a ter uma melhor compreensão e a se interessar, né, em buscar as suas próprias fontes, refazer as suas leituras, porque na realidade a literatura ela cria essa possibilidade de estabelecer pontes, mas também ela cria a possibilidade de nós crescermos como leitores, né? Então, cada leitura difícil que a gente passa e a gente vence, por mais sofrida que ela seja em algum momento, ela nos capacita para uma outra leitura mais difícil depois, né? E também é importante isso, né? Hoje a gente tem muitas informações. Não preciso só ler artigos para compreender a obra do Machado. Nós temos canais de vídeos, nós temos uma série de informações assim que se associam, né? E esse livro eu tentei, de certa forma, contribuir nesse sentido, pela minha formação jornalística. É um texto acadêmico, mas em algumas coisas assim ele consegue ter uma fluidez, né, que escapa um pouco daquele perfil do texto acadêmico, porque eu achei necessário também de fazer essa aproximação. Aí, se alguém se interessar por Machado e vir a ler esse texto, eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido estabelecer esse resultado. Que bom, que assim seja, né? Que assim seja. Acho que tudo aquilo que possa nos ajudar a compreender, né, a entender. E de fato tu traz uma coisa muito importante, né? Às vezes são textos difíceis, ok, são,
Mas sempre o texto difícil, daqui um pouco eu vou reler aquele texto, né? E ele vai me preparar para alguma coisa, né? Acho que a gente não pode desistir, né, de estar lendo algo que é difícil, mas é procurar formas de poder compreender aquilo, né, se está sendo difícil para a gente. Então, Leonilton, eu quero te agradecer profundamente, né, por estar participando aqui com a gente, e eu vou deixar aqui na descrição, então, do canal, textos do Novo Testamento nas Crônicas de Machado de Assis, para que vocês também possam encontrar esse livro, né? Com certeza muitas pessoas ficaram tentadas a ler, né? E para que vocês também encontrem, então, né? Teria alguma passagem, Leonilton, que tu gostaria de ler do livro? Algum trechinho que tu ache, sim, que chame a atenção, que tu queira pensar para esse momento? Uma das coisas que me levou a publicar essa pesquisa na forma de livro, né, foi também agradecer por a possibilidade de ser um menino que sempre estudou em escola pública, que morou na periferia de São Leopoldo, já quase com 40 anos, acessar uma universidade pública e fazer um mestrado. Então, eu sempre falo assim que tanto quanto o que foi produzido nessa pesquisa, tão ou mais importante são os agradecimentos que eu faço nela, né? Então eu fiz questão de colocar na íntegra os agradecimentos aqui neste livro, e na realidade é o que ainda mais me toca o coração, que é o nome do programa, né? São esses agradecimentos que falam de todos esses encontros que a vida propicia. Então, eu acho que eu vou ler aqui só o finalzinho deles. A vida é uma dádiva divina, uma incrível sucessão de ciclos de encontros e também de desencontros. Eu valorizo muito mais os encontros, pois eles é que dão valor e sentido à vida. E aqui eu lembro o poeta Mário Quintana, que num poema chamado Exame de Consciência, propõe a seguinte questão: se eu amo o meu semelhante? Sim. Mas onde encontrar o meu semelhante? Eu ouso apresentar uma resposta simples para esse questionamento. Às vezes nós não sabemos onde encontrar o nosso semelhante, até que um dia o encontramos. Quem é o semelhante e onde encontrá-lo só se revelam quando nos dispomos a ir ao encontro desse encontro. Todos os agradecimentos aqui feitos, celebram esses encontros. São nesses encontros que a vida se realiza. Todos esses encontros, todas essas pessoas presentes na minha vida encheram-na de alegria, de conhecimento, de amor, de amizade e de realizações. Todos esses encontros e esses sentimentos revelam também a graça de um Deus que é amor. A esse Deus amoroso, galardoador, que abençoa, que é um Deus de paz, que se alegra em realizar os sonhos dos seus filhos e das suas filhas de acordo com a vontade dele, que se faz presente em todos os momentos. A esse Deus, com este livro, eu também procurei louvar com as minhas forças, com o meu entendimento, com a minha vida, com o meu amor, com a minha gratidão. Não há como expressar toda essa gratidão somente em palavras. Talvez nem o tempo todo da minha vida seria suficiente para isso. Mas por todos esses encontros, por esse livro, eu agradeço a Deus. E por esse encontro aqui também, né? É um encontro. Puxa, é forte, né? Acho que a gente precisa sim valorizar cada encontro que a gente tem na existência, dando sentido, né? E agradecendo.
a gente muitas vezes esquece de agradecer. Mas a gente precisa agradecer mais, talvez pedir menos, mas agradecer mais e entender que tudo é processo na existência, né? E entender que encontros, sejam eles quais forem, são importantes na nossa caminhada. Que a gente não desvalorize nenhum, mas que a gente realmente encontre em cada encontro uma essência para a nossa existência. Gratidão de coração, né? E que muitos encontros possam acontecer ao longo dos nossos caminhos, né? Valorizando sempre a existência, né? E trazendo o que de melhor existe dentro de cada um de nós, porque existe o melhor dentro de cada um de nós. Não existe o pior, existe o melhor. E a gente precisa cada vez mais olhar para esse melhor, valorizar esse melhor que existe dentro da gente, para que assim a gente consiga enxergar esse melhor no outro. Então, muito obrigada de coração, né? Muito obrigada a vocês que estão aqui nos acompanhando, que a gente desenvolva muitos encontros ao longo da nossa existência e tenha muito e faça muito sentido os encontros que a gente possa ter. Até a próxima.